Então vamos lá, pessoal. Essas próximas duas aulas vão falar sobre sensibilização, ou seja, uma amplificação no sinal doloroso. Essa aula é sobre sensibilização periférica e a próxima sobre sensibilização central. Depois de uma lesão tecidual, existe a condução do estímulo doloroso, como a gente viu até agora, e a modulação dele por outras vias. Mas também existem mecanismos de inflamação e de sensibilização periféricas que facilitam a condução desse estímulo doloroso. E a gente vai ver a resposta inflamatória à lesão. A sensibilização periférica é uma alteração da excitabilidade dos nossos receptores por mecanismos periféricos. Isso quer dizer que o seu nociceptor tinha uma sensibilidade aos estímulos nocivos, ele começava a conduzir o estímulo doloroso a partir de um certo limiar, e com a sensibilização periférica ele vai alterar esse limiar, ele começa a ser mais sensível ao estímulo doloroso. A gente vai ver nessa aula como isso acontece no nível fisiológico, no nível molecular. Um dano tecidual libera mediadores inflamatórios de dentro das células, pelo próprio dano tecidual. Esses mediadores inflamatórios eles dão aumento da permeabilidade vascular, ou seja, acontece aquele extravasamento do líquido intersticial, você vê que o local fica demasiado, vermelho, inchado mesmo. Esses mediadores inflamatórios atraem outras células e a vasodilatação faz com que elas consigam chegar mais facilmente nesse lugar que está lesionado. Então, quais são essas outras células? Leucócitos, que são neutrófilos, macrófagos e monócitos, e mastócitos. Essas outras células, atraídas pela liberação de mediadores inflamatórios, liberam ainda mais mediadores inflamatórios. E é muito comum em artigos você se deparar com o termo sopa inflamatória, que nem você vê no slide, é muito mediador inflamatório que vem de um dano tecidual. Isso vai levar a um maior edema, maior inchaço, um mecanismo de retroalimentação do edema e da vermelhidão que acontece na periferia. Essa sopa inflamatória, como a gente fala hoje, sensibiliza os canais na terminação livre do nosso receptor, ou seja, faz com que seja mais fácil o nosso receptor conduzir os potenciais de ação de dor. Se você tiver um edema muito intenso e uma presença muito grande de mediadores inflamatórios, esse nosso receptor pode até ter a expressão gênica dele alterada e ele mesmo produzir mais mediadores inflamatórios ainda. Então nessa aula a gente viu como funciona a sensibilização periférica. O dano tecidual leva à liberação de mediadores inflamatórios que vão recrutar outras células como leucócitos e mastócitos, e essas outras células vão aumentar ainda mais os mediadores inflamatórios que têm um potencial inclusive de alterar a expressão gênica do nosso receptor, fazendo com que ele mesmo produza mais inflamação na periferia e fique mais sensível ao estímulo doloroso. Aí a gente fala que o nosso receptor tem um menor limiar doloroso. Acontece a amplificação desses sinais. Para o tratamento da sensibilização periférica, os principais fármacos são direcionados para a periferia. Hoje em dia, o que se tem disponível? A gente pode reduzir o acúmulo de mediadores inflamatórios, e isso a gente faz com anti-inflamatórios, sejam eles não hormonais, como o diclofenaco, nimesulida, naproxeno, ou anti-inflamatórios hormonais, que também são chamados de corticoide, mas têm a função de reduzir o acúmulo de mediadores inflamatórios. Um outro fármaco que pode agir na periferia também é a capsaicina, que age por depressão de substância P nos receptores vaniloides, que são receptores específicos na periferia. Então, anti-inflamatórios hormonais ou não hormonais, anestésicos locais e capsaicina são mecanismos atualmente disponíveis para reduzir a sensibilização periférica. Outras pesquisas estão sendo feitas para mais fármacos que possam agir reduzindo a sensibilização periférica, que são inibidores ou moduladores de receptores dessa periferia. Então, moduladores de receptores ASIC, P2X, anti-TNF-alfa e algumas outras drogas que estão sendo desenvolvidas ainda em fase de pesquisa que não estão disponíveis para o uso na clínica. Essa foi a sensibilização periférica, que é como o nosso receptor fica sensibilizado por mecanismos puramente da periferia. Na próxima aula nós vamos ver sobre sensibilização central, e aí mecanismos no corno dorsal da medula que podem sensibilizar também o nosso receptor. Até a próxima aula!